Fala galera, boa noite. E aí, tudo bem? Como é que tá aí, moçada? Só pra me dar um help aqui, galera. Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá chegando legal o áudio aí? Fala, grande Rafa. E aí, meu velho? Quanto tempo, cara? Grande mestre. Vamos lá, só esperar o Cezinha chegar aí pra gente poder começar a, a abordar o nosso tema aí de hoje. Os Bom, galera, enquanto o Cezinha se conecta aí pra gente poder começar, só dar uma leve introdução aí. Hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre coluna. Semana passada a gente falou um pouco do tornozelo e os movimentos, né? Essa correlação aí do tornozelo, da articulação do tornozelo e os movimentos que a gente realiza aí nos nossos treinos. Hoje a gente vai desmistificar um pouco, falar um pouquinho sobre a coluna, né? As lesões recorrentes, as dores e normalmente as questões que são abordadas e que são dúvida de muitas pessoas aí nos treinos. Eu dei uma conversada com a galera essa semana aí e uma unânime aí foi a questão da lombar aí nos treinos, principalmente associada a movimentos tipo deadlift. Então eu e Cezinho vamos dar uma destrinchada um pouquinho nesse tema aí para tirar um pouquinho das dúvidas da galera e pra gente discutir também, caso alguém tenha algo a pontuar aí ou para acrescentar aí, fiquem à vontade, tá? Vou esperar aí mais 2 minutinhos aí e a gente já começa. Falou? Vamos lá. Falei, grande João, Rafa, Matheus. Sejam bem-vindos aí, galera. O Cezinho já tá entrando aí pra gente poder começar. Falou? Grande Rafa. E aí, cara, tudo certo, Rafa? Deixa eu ver o que tá rolando aqui com o Cezinho, que ele tá agarrado lá, não tá conseguindo me encontrar aqui, galera. Aí, beleza. Boa. Agora, tá me ouvindo aí? Tudo certo. E você, tá me ouvindo também? Também. Beleza. Então vamos lá, Cezinha. Bom, galera, vamos começar esse bate-papo aí, como eu comentei antes. Na semana passada a gente falou um pouco sobre articulação do tornozelo, né, Cezinha? A gente deu uma desbravada na articulação do cotovelo, do tornozelo e as influências que essa articulação ela tem nos movimentos que a gente realiza nos treinos. A gente abordou muito a questão no agachamento, a gente falou de alguns outros movimentos, a gente até falou um pouquinho sobre a influência dessa articulação em saltos
e até a incidência de algumas lesões decorrentes da articulação do tornozelo. E depois eu tenho até uma questãozinha para fazer para você, Cezinho, para eu ouvir de você o que você acha a respeito do papel dessa articulação do tornozelo. E hoje a gente vai abordar um pouco sobre a coluna. Eu quero que você me fale depois o que você acha de uma articulação e da outra nesse cenário aí dos treinos e dos movimentos, beleza? Beleza, beleza. A hora que quiser a gente fala. Bom, então, para começar aí, para a gente poder introduzir o tema, eu queria falar um pouco sobre essa questão da coluna. Basicamente, na nossa vivência, né, na minha experiência aí de esses quase 12 anos aí de CrossFit e com mais de 20 anos aí na área, trabalhando com treinamento físico, é algo muito recorrente, é algo que é um assunto, é uma situação que diariamente a gente convive com ela, né, nos treinos. A gente tem que sempre estar preparado para responder e para atender esse tipo de demanda, porque infelizmente é muito comum, mas felizmente a gente vai abordar isso hoje, vai falar que justamente mostrar que não é assim um bicho de sete cabeças, existem vários fatores por trás que a gente precisa aceitar, entender e tocar o barco aí para frente. Então a ideia hoje é justamente essa. Nós vamos desmistificar algumas coisas, nós vamos às vezes até derrubar alguns paradigmas a respeito da coluna, dos treinos, dessas dores. Eu vou tentar abordar da melhor maneira possível essa correlação entre o padrão técnico, entre esse controle corporal, essa noção de movimento e a importância da alta performance e da qualidade do padrão motor. Eu vou tentar abordar também um pouco de como é importante a gente ter um cuidado, investigar e entender com quem a gente está trabalhando para a gente conseguir traçar aí uma jornada segura e eficiente. E até mesmo em relação a possíveis dores ou possíveis lesões que venham a ocorrer nesse processo, como proceder, o que a gente enfrenta nesse dia a dia das academias e dos treinos aí. E, para começar, eu vou dar uma passada rápida em relação à parte anatômica. E a coluna, ela é uma estrutura que ela é composta de vários ossos, né, de maneira bem básica, tá, galera? Ela tá ligada aí, ali de uma maneira geral ao nosso quadril. E esse bloco, eu vou chamar de esse bloco da coluna e suas vértebras e o quadril, ele precisa ter uma sinergia, ele precisa ter uma, uma relação muito boa quando a gente está executando movimentos. E a gente precisa entender também que existe todo um processo, desde quando a gente nasce e começa a mexer, que vem trazendo características para o nosso padrão aí, né, motor e para a nossa coluna, para os movimentos que envolvem ela no decorrer da nossa vida e que vão se refletir diretamente nos nossos treinos. Bom, a gente tem aí, são 4 vértebras coxígenas, 5 vértebras sacrais, 5 lombares, 12 torácicas e mais 7 vértebras cervicais. Todas elas são feitas para movimentar, né? O Cezinha vai entrar bem nessa parte biomecânica aí, mas o papel principal da nossa coluna e que dá essa característica e nos possibilita todas as ações, né, várias ações que a gente tem, é o fato da coluna ser um instrumento, uma ferramenta de sustentação para o nosso corpo. Então ela é de suma importância para a nossa locomoção, para os nossos movimentos. Cezinha, manda para a gente aí um pouco sobre essa biomecânica, a parte de movimento mesmo que envolve a articulação da coluna e o nosso corpo aí. Manda bala. Bom, Léo, primeiro a gente tem que iniciar, depois disso tanto de nome que você usou aí para todas as partes da coluna, tem que dizer que nada disso é frágil, até por isso que é muita Exato. coisa. Então a galera visualiza muito a coluna como se ela fosse um donut ou um babalu, que você apertar o líquido sai e aí Os causa uma discos, né, que você hérnia. está falando, né? Os discos intervertebrais. Exatamente. Se apertou, saiu, aí teve a hérnia e a pessoa está impossibilitada de treinar.
Nós vamos chegar na parte de discutir se a hérnia é melhor, mas o mais importante falar, não é tão simples assim que isso acontece. O disco ele é muito mais rígido do que vocês estão imaginando e precisam de muito mais compressão para essa situação acontecer. Ele suporta muito mais peso, ele tem muito mais capacidade de suportar. Para vocês terem noção, esses ossos da coluna, se não tivesse músculo, só tivesse eles presentes, eles aguentariam 90 newtons, que já é o peso da maioria das pessoas que provavelmente estão nos assistindo aí, para menos. Então, gente, isso fora os estabilizadores dinâmicos, os músculos, que também são bem compridos, vários deles atravessam as costas inteiras, para gerar os padrões motores do tronco, por exemplo. O Léo citou o quadril com mais movimentos de rotação, de abdução, de abrir e fechar. E todos esses movimentos, a coluna vai dar essa sustentação para que os nossos membros se mexam, tanto o superior quanto o inferior. No caso do inferior, ele vai estar mais ligado a ela, porque a gente vai, principalmente falando do treino, né, do CrossFit no caso, a gente vai encontrar 80% das dores de coluna vão ser na lombar. Então, a hora que a gente vai identificar dentro dessas dores de coluna lombar, nós vamos encontrar muito padrão motor relacionado com o membro inferior, com uma deficiência na extensão de quadril, na rotação externa de quadril, fazendo com que a pessoa aumente um pouco a flexão de tronco. Como a gente falou, na de tornozelo também é outro fator que acontece. E esses padrões motores, quando repetidamente no aumento de carga eles vão acontecendo, a gente vai sobrecarregar os músculos responsáveis por estender e flexionar a lombar, que é o que a gente mais vê na nossa rotina lá no box. O Léo sabe disso. A maioria das vezes que alguém está com uma lombar em espasmo, com uma dor aguda, que nós também temos que deixar isso um pouco melhor, é por falta de opção de movimento, levando a deslocamento de tronco em cima de carga. Entendeu? Então a gente tem que avaliar essa parte biomecânica iniciando os membros inferiores, tanto no quadril, essas amplitudes de rotação, quanto na pelve, essa capacidade da pelve de se movimentar em antero e retroversão. E aí nós vamos ver na lombar se essa falta de opção também tem essa repercussão toda no quadro de cada pessoa. Bom, pelo que vocês já perceberam aí, o Cezinha destrinchou bem isso e deixou claro que é um ponto que eu acho bem importante, Cezinha, que assim, o corpo humano, a nossa estrutura, ela é muito mais forte do que a gente imagina, ou podemos dizer assim, ela é muito mais forte do que a gente foi educado para entender. E é muito comum, às vezes a gente encontra muita gente que, nossa, eu tô com alguma coisa na coluna. O que é a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa? Eu vou ficar aleijado. Eu vou ficar, nossa, se eu não tratar, eu vou virar um cadeirante. Nossa, eu devo estar com alguma coisa muito séria. O cara lembra da tia dele com a dor no ciático, que nunca mais... Nossa, bicho. E outra, eu tenho uma dor agora, eu tô com, sei lá, entre 35 e 45 anos. Imagina quando eu for mais velho. Cara, provavelmente quando você for mais velho, você já tratou isso, você já se adaptou a diversos movimentos, a sua rotina de vida é outra, e provavelmente você não vai ter dor, ou você não vai progredir, até porque a gente não sabe nem que quadro é esse, o que está causando essa dor. Um ponto que eu quero, né, colocar muito bem aqui agora é em relação a isso, dores e movimentos. Eu quero entrar um pouquinho nesse tema aqui e exemplificar um pouquinho na nossa prática, né, no nosso dia a dia, o que a gente enfrenta. Como e de que forma esses quadros, essas situações, elas acontecem. Quando a gente está treinando, galera, quando a gente está se expondo a algum tipo de movimento novo, ou até mesmo algum tipo de movimento que a gente tem o hábito de fazer, mas às vezes a gente está intensificando ele de alguma forma, a gente está evoluindo nele de alguma forma, adaptações vão ser necessárias. Essas adaptações elas vão ter que ocorrer por parte do nosso organismo. Isso é uma resposta do organismo e faz parte do processo de evolução. Eu não estou querendo dizer aqui que se machucar treinando, isso é normal. Não. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que saber, a gente tem que ter uma noção muito, muito boa do que é dor, do que é uma lesão
E depois a gente conseguir identificar esses dois fatores, o que é uma dor, o que é uma lesão, o que é uma dor no músculo, o que é uma dor articular. Eu sei que a grande maioria das pessoas não vai ter essa sensibilidade e até mesmo esse conhecimento para conseguir identificar pontualmente do que está se tratando, mas enquanto a gente não tiver esse entendimento, a gente ainda vai continuar com mitos e com uma coisa que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, com medo. Então, algumas situações, vamos chamar assim, elas vão ocorrer em decorrência das adaptações que o nosso corpo está sofrendo. Eu, tanto na minha carreira quanto na minha vivência, né, na minha vivência como atleta amador, enfim, movimentando, eu já senti de tudo. Eu comentei isso com o Cezinha hoje. Eu já lesionei muita coisa e já senti de tudo. E na grande maioria das vezes, pelo fato de eu ter pelo menos aí uns 38 anos de experiência me mexendo, pulando, correndo, competindo, treinando, variando modalidade esportiva, eu passei por diversos processos como esse. Ah, uma dorzinha no joelho. Nossa, tá lesionado? Não. Meu joelho está passando por um processo de adaptação. Eu gerei uma sobrecarga para ele vai reagir, ele vai responder. Existe uma conversa entre o cérebro e o restante do corpo que geram respostas justamente para a gente poder saber, olha, algo está acontecendo ali. Porém, a gente precisa investigar. E essa questão das dores, elas às vezes no nosso dia a dia, a gente tem que lidar com muito cuidado. Por quê? Porque eu entendo e eu acho extremamente normal quando você sente uma dor, você recorre imediatamente ali ao seu treinador. Nossa, eu tô com uma dor. Primeira coisa que o seu treinador tem que fazer, nós treinadores temos que fazer, é identificar, peraí, o que você está sentindo? Aonde? Como é que é? Como é que isso começou? Para a gente poder ter dali um ponto de partida e começar a direcionar. Mas a minha recomendação, a minha dica, anota isso se você é treinador e se você é praticante também. Não adianta desesperar. Não adianta tomar nenhum tipo de medida drástica antes de tentar entender, antes de realmente investigar e aí sim a gente começar a traçar um caminho. Para onde você vai? Né? Porque o profissional da educação física, eu comentei isso com o Cezinha hoje, ele vive a grande parte deles, né? Eu me excluo dessa porque eu não lido com dor e com esse tipo de situação dessa forma. O profissional da educação física já tem o hábito de assim, meu Deus, você está com uma dor. Vamos procurar um ortopedista, vamos fazer um exame, vamos olhar o que é isso. Nós não podemos potencializar e criar esse medo numa pessoa que está sentindo uma dor, não sabe por que ela está sendo causada, e às vezes ela não tem absolutamente nada. É um simples processo que está acontecendo como forma de adaptação. Então, esse ponto, essa correlação das dores e dos movimentos, ela tem que ser tratada com muito cuidado, galera. Um episódio de dor, um episódio de lesão, principalmente um episódio de lesão, no que se tratando de coluna, não acontece agora. A gente precisa entender que é com certeza uma somatória de fatores. Eu recebo um aluno lá que fala assim, nossa, Léo, eu tô com as costas doendo. O que você fez ontem? Começou a sentir a dor que dia? Hoje, acordei com essa dor. O que você fez ontem? Treinei. Mas o cara não contabiliza que ele fez uma faxina na casa dele, que tem uma semana que ele está fazendo um projeto para entregar um projeto de mestrado e está sentado numa cadeira há uma semana sem mudar de posição ou sem se exercitar com a mesma regularidade sempre. Então as pessoas, normalmente elas não entendem como a dor foi gerada. Elas acham que assim, acabei de abaixar para pegar uma barra no chão dentro da minha academia e travei. Foi por causa desse movimento. Não, galera, esse mecanismo ele não acontece dessa forma. É uma somatória
de movimentos, é uma somatória de acontecimentos que vão fazer com que esse episódio se desencadeie. Então a gente tem que aprender a lidar e tratar a dor, especialmente essas dores relacionadas à coluna, e como Cezinha citou, na grande maioria dos casos, na coluna lombar. É importante isso que você falou, Léo, até dar um gancho nisso. A gente tem que entender, galera, que tem uma diferença entre dor e lesão. Elas podem ser primas, mas não são irmãs siamesas, que é o que eu gosto de brincar com os pacientes. Você pode ter dor sem estar machucado sem ter dor. Por que isso acontece? Porque quando a gente fala lesão, a gente fala de um dano ou uma alteração estrutural. O músculo rompeu, o tendão inflamou. Isso seria uma lesão. Quando a gente fala de dor, a gente fala de uma resposta do cérebro. Você estimulou, você pôs uma coisa quente no braço e doeu. Foi um estímulo que seu cérebro respondeu. Isso é diferente. Você ralou, você teve uma lesão. A gente acorda às vezes com o rosto ralado e nem lembra como é que foi. Carnaval, então, né, Exatamente. Aí agora, mas às vezes a gente tem dor depois do treino que passa no outro dia. E não necessariamente teve um dano estrutural, uma descontinuação. Enfim, então, como são duas coisas diferentes, a gente tem que ter a visão diferente de duas coisas. Não dá pra gente não pode também querer intervir em tudo sem entender o contexto. Porque como é que a dor vem? A gente tem um limiar de dor, cada pessoa, eu tenho um, às vezes o meu é maior, o seu é menor. Até que a mulherada gosta de brincar que a gente homem falando que a gente não aguenta dor, né? Que o nosso limiar é mais baixo. Cada um vai ter um. E quando que a dor vai surgir? Quando algum estímulo externo, seja uma queimadura, igual eu citei, uma pancada, sobressair sobre o tanto que seu cérebro consegue se manter sem produzir dor. Então, isso é importante para a gente entender como solucionar a dor. A gente tem que descarregar uma sobrecarga de movimento que não excite até esse patamar. Mas se a gente não descarregar nenhuma carga de movimento, a tendência é que seja continuada a produzir essa proteção de dor, já que, teoricamente, você não saiu desse estado de proteção. Teoricamente, você ainda está com alguma coisa para se defender. Então, o cérebro vai continuar produzindo dor. E aí, a gente tem o problema de quando as dores cronificam, né? Que é outro tópico que nós vamos falar daqui a pouco. Então, é muito importante a gente tentar compreender essa lesão e o contexto, como o Léo falou. Como é que está o nosso sono? Como é que está a nossa hidratação? Qual que é o meu histórico de dor nesse lugar? Porque um lugar que eu tenho dor sempre é mais sensível do que um lugar que eu não tenho. Então, a gente tem que juntar fatores. A localização da dor é no meio do músculo? É no início? Eu sei que isso é mais difícil, mas é um exemplo também para quem já tem mais vivência na prática. E todos esses fatores, quando falam com o treinador ou quando trazem para mim, ajudam a gente a montar um quebra-cabeça do que vai ser mais eficaz. E olha que às vezes, por exemplo, no caso da cronificação da dor, a dor pode deixar de ser o maior problema, porque o problema maior vai virar a perda de função. Um cara que está com dor há muito tempo para de funcionar, perde mobilidade, fica sedentário, e aí a gente vai ter um caminhão de problemas. Cezinha, é até interessante você comentar isso. Esses dias eu estava lendo alguns artigos, alguns, tá? Não é um só, não. E que eles comparavam vários grupos, né? Pessoas com dores lombares, né? Que tinham episódios, se encontravam em um episódio de dor lombar, foram submetidas a diferentes tipos de treinamento. E nesses estudos, na grande maioria deles, um dos grupos ficava em repouso. Outro fazia caminhada, que é um excelente tratamento para dor lombar. Cezinha vai entrar nisso mais para frente. Outros grupos faziam treinos em máquinas, outro grupo fazia treinos livres, né, de movimentos livres. Em relação ao quadro de dor, em alguns desses artigos, o quadro de dor ele não se alterou muito em relação a um grupo e outro, né, de acordo com o tratamento. Mas uma coisa que é muito gritante entre os grupos é que os grupos que fizeram, por exemplo, exercício em máquinas ou que ficaram parados, eles tiveram, no final desse processo de pesquisa, muito mais perda motora do que os outros grupos.
Então a gente entra num ponto extremamente crítico e importante de se avaliar. Tô com dor. Se eu me bloquear e me travar, ou se eu continuar treinando ou movimentando, teoricamente as coisas não vão mudar muito em relação à minha dor. Mas o que eu vou perder deixando de me movimentar, porque eu tô neurado com aquele sinal que o meu cérebro está enviando de dor e tô alimentando, né? A gente vai falar um pouco de cinesiofobia, que é esse medo do movimento que a nossa cabeça começa a criar. Cara, a perda, ela às vezes ela é quase irreparável, ela é quase a gente quase não consegue rever essa perda de movimento. Quando o Cezinha fala perder movimento, galera, é capacidade mesmo de se mover, é amplitude de movimento, é a qualidade do seu movimento. Então, é extremamente importante a gente saber lidar, como eu falei no início, nós profissionais de educação física, os fisioterapeutas e os médicos, eu vou falar um pouco disso agora também, daqui a pouco também, a gente tem que aprender a lidar um pouco com isso. Eu não estou falando que, mais uma vez, eu não sou da política da marretada, mas nós precisamos começar a entender e aceitar que em determinados momentos a dor ela vai existir, mas a nossa vida não pode ser interrompida. A gente precisa continuar a viver. Bom, eu quero falar um pouco agora dessa. O Cezinha deu uma pincelada aí nessa neurofisiologia da dor aí. Eu queria falar um pouco da minha experiência aqui, o que que eu acho, quais são algumas das razões pelas quais a gente tem acontecem essas lesões durante os treinos. Quais são as causas? Bom, galera, de maneira direta, eu já falei isso em diversos vídeos que eu coloco no meu feed aí com dicas de exercícios, dicas de movimento. As pessoas elas precisam entender de uma vez por todas. Existe uma jornada a ser percorrida. Existem etapas a serem vencidas. Existem progressões corretas. Existe uma intensidade ideal para cada momento dessa jornada. Então, normalmente, nas situações de treinos, no nosso dia a dia, essas lesões, essas dores, elas são causadas por falta de paciência, por, às vezes, não escutar o treinador, ou por ansiedade de querer pular uma etapa, de querer realizar um movimento sem estar realmente preparado para isso. Eu vou dar alguns exemplos. Você chega lá, hoje, né, na pesquisa que eu coloquei no meu story, foi unânime. Deadlift, campeão. Eu vou tentar citar um por um aqui, tá? E aí, Cezinha, você vai complementando comigo. Campeão disparado, deadlift. Ah, eu já tive dor lombar e sempre que eu faço deadlift eu tenho. Vamos lá, tô dando aula. Galera, vamos fazer um deadlift hoje, vou passar um pouquinho para vocês a técnica. Vamos estabilizar, né, manter a nossa coluna neutra, arrancar a barra do chão usando as pernas e mantendo a coluna neutra. Depois de um determinado ponto, normalmente, né, no deadlift, no caso do deadlift, quando a barra chega na linha do joelho, aí a gente entra fazendo uma extensão do tronco, né? Eu uso o quadril para finalizar o movimento. Caso vocês tenham dificuldade de arrancar a barra do chão sem a manutenção da coluna neutra, quando eu falo coluna neutra, galera, é com a manutenção das curvaturas fisiológicas, né? A nossa posição neutra da coluna. Aí, beleza, recado tá dado, né, galera? Beleza, vamos lá. Vira as costas. Fulano, você tá igual um camelo fazendo esse deadlift. Ou a gente vai diminuir essa amplitude de movimento para a gente conseguir manter esse peso que você está usando, ou então tira o peso para você ter a possibilidade de enxergar, de sentir como o seu corpo está posicionado e criar, aprender esse padrão motor de maneira correta. Beleza? Beleza, Léo, valeu demais, tal, vou corrigir aqui. Viro as costas, eu olho, o camelo tá mais empenado ainda e com mais peso ainda na barra. Virou um Gente, dromedário. não, é isso que acontece. Isso é uma pergunta que ela não sai da minha cabeça. Por que as pessoas, olha, é a grande maioria, tá? A maioria esmagadora. Por que as pessoas não escutam uma orientação numa situação como essa?
É orgulho, eu quero pegar esse peso, é mais legal pegar esse peso. Não, que agora não tô sentindo nada. Não tá sentindo nada agora, ou vou nem falar nada. Mas amanhã você vai chegar aqui e vai direto lá ligar pro Cezinha e marcar uma sessão com ele. Cara, isso é fundamental. As pessoas elas precisam entender e aprender com isso. Quando eu falo, né, eu comentei em outro vídeo aí, quando a gente vai treinar, todo dia que a gente vai para academia, todo dia que a gente vai treinar, todo dia que a gente está se dispondo aí ali, a gente está com uma oportunidade gigantesca de sair dali todos os dias com mais uma frase, uma dica, uma técnica, a gente sai dali mais sábio se a gente estiver presente, se a gente estiver realmente treinando, prestando atenção no que está acontecendo e escutando essas orientações. Caramba, diminui o peso, entenda o padrão motor primeiro. Na maioria das situações, as dores, graças a Deus, dores e não lesões, elas acontecem por não se respeitar o processo de progressão correto. Não quer dizer que pelo deadlift ser um exercício que a gente carrega muito peso, eu vou chegar ali e vou socar peso porque eu estou bem. Outro ponto importante também a ser ressaltado é o seguinte, você pode estar fazendo um deadlift com a postura linda, usando um padrão de movimento muito bom, mas pensa comigo, quantas vezes por semana você treina deadlift no seu box ou na sua academia? Qual foi a última vez que você fez um deadlift no seu box ou na sua academia? Porque normalmente uma programação, por exemplo, de box de CrossFit, ela é complexa. Várias coisas para se treinar, várias habilidades. A gente tem que trabalhar força, coordenação, agilidade, condicionamento cardiovascular, resistência muscular, potência, blá, e aí vai. E aí tem movimento de ginástica, tem movimento de peso, tem movimento de levantamento básico. É muita informação. Então, às vezes o cara tá fazendo aquele deadlift ali, lindo, mas tem 3 semanas que ele não faz deadlift, e pelo fato de ele estar fazendo ele muito bem, ele tá respondendo, ele tá conseguindo carregar o peso. Ele vai colocar o peso e vai fazer. Só que ele tem que entender que amanhã, graças a Deus, não vai dar merda, mas vai dar merda. Você vai acordar sentindo uma dor muscular, porque você exigiu a sua musculatura. Uma coisa que o Cezinho já pontuou quando ele começou a falar. Normalmente ali é musculatura, cara. É musculatura trabalhando e brigando para sustentar, às vezes, uma carga que você não está habituado a utilizar, você não vem utilizando. Gente, a gente está falando de Não era para treinamento. ela pegar sozinha, né? Não era para ter usado ali naquele dia. Então, na grande maioria dos casos, as dores elas acontecem dessa forma no treinamento. Outro movimento que a galera comentou muito. Léo, sinto muita dor também quando eu faço handstand push-up. O handstand push-up, ele é feito com o keeping, né? A gente usa o quadril para fazer o handstand push-up. Quando você está usando o quadril, vamos imaginar ali, você está de cabeça para baixo fazendo um handstand push-up. Se você pegar aquela posição que você está fazendo ali e virar de cabeça para cima, você está fazendo qual exercício? É um salto. É um box jump, é um salto. Quando você está fazendo um salto, para ficar mais fácil as pessoas entenderem, você está ou hiperestendendo ou simplesmente estendendo seu quadril para conseguir ganhar essa altura. No handstand push-up a gente faz isso. Porém, a gente está de cabeça para baixo, não está entendendo muito bem como é que o planeta tá, porque quando a gente está de cabeça para baixo ali, principalmente a galera que está começando, a gente fica perdido. Às vezes eu falo assim, olha, põe a cabeça mais para frente. A pessoa vai lá e põe para trás. Por quê? Porque perde a referência quando está de ponta cabeça. Então o handstand push-up ele é um movimento que frita sim a lombar. Existem WODs no CrossFit clássicos, que a gente às vezes bate o olho e fala assim, pô, isso é fácil, dá N. Que é um handstand push-up com deadlift. A maioria das pessoas que vai fazer pela primeira vez não tem a menor noção do que vai acontecer com elas quando elas chegarem em uma determinada série de handstand push-up ou de deadlift. Vai congelar o quadril, a lombar, tá tudo travado, em bola. Isso não é porque você tem uma lesão e, pelo amor de Deus, não é porque você tem um core fraco. Putz, isso é foda também. Vou fazer abdominal, vou fazer GHD todo dia porque eu vou ficar com um core cabuloso e vou lá fazer o deadlift handstand push-up. Isso é brincadeira. Puta que pariu. Não é assim.
quando a gente está falando de movimento, a gente tem que pensar na transferência. O que que um GHD setup, um trabalho ali de GHD que a gente vai fazer, é transferível, por exemplo, ali para o deadlift ou para o handstand push-up. É muito específico, gente. Quando a gente está falando de movimento, movimento é uma ciência foda, muito complexa. E não é tão simples assim. Existe uma transferência que precisa acontecer. Mais um ponto, então, ó, dentro do nosso dia a dia, dentro do dia a dia de treinamento ali, as lesões acontecem por isso, porque os movimentos, as lesões e as dores, né? Porque as pessoas, elas normalmente não entendem o que movimento ela está fazendo, por que ela está exigindo a lombar naquele ali. Então, é muito comum e acontece por alguns episódios como esses. Manda aí, Cezinha. É muito comum a galera relacionar com deadlift. Não é uma percepção só minha e sua. Na revisão sistemática do ano passado, que abordou a epidemiologia do CrossFit, a galera relaciona, eles pegam cada movimento e a articulação. Quando você fala de lombar, todo mundo relaciona com deadlift. Algumas pessoas também com front squat, acrescentando o que a gente não tinha falado, agachamento com flexão de tronco. E o mais engraçado, eu estou citando também o front squat além do deadlift, que como a gente até já discutiu esse estudo antes, são dois movimentos que a gente usa para tratar a dor lombar. Exato. Principalmente crônica. Estudos mostram, galera, ó, anota isso aí. Um dos melhores movimentos, um dos melhores exercícios para trabalhar o core, ou reto abdominal, transverso, deadlift. Outro movimento foda para trabalhar isso, front squat. Melhor às vezes do que muito abdominal mirabolante que você vê na internet aí, ou que algum treinador te prescreve. Não existe essa merda. Vou fazer aquele de lado, porque eu vou trabalhar oblíquo. Quando você está flexionando o tronco, quem está entrando nisso é reto abdominal, galera. Se ativa um pouquinho ou mais um grupo muscular ali a mais, mas o motor principal ali é o reto abdominal. E quer ferrar esse reto abdominal, quer trabalhar abdômen na pressão, deadlift e front squat. Só isso, Cezinha. Já nem se discute mais essa questão de isolar algum músculo do core. Pelo amor de Deus, gente. Porque até hoje tem gente falando disso. Mas... Ó, aqui, Cezinha, ó. Se tem alguém aí, que é algum treinador, que você já treinou, que você treina, e o seu treinador tá mandando você fazer um abdominalzinho tortinho, pra você fazer a entradinha do oblíquo, cara, vaza. Vaza que é merda. Porque isso aí não tem, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Enfim, o que a gente estava falando. E o motivo? Por que esses exercícios são tão úteis no caso de uma dor ou de uma lesão na lombar? Porque, principalmente quando a gente está falando de cronificação, de falta de funcionalidade, você não está conseguindo mais reproduzir as suas funções, são exercícios que movimentam o tronco sem ser exercícios de tronco. O deadlift é um treino de cadeia posterior, de isquiotibiais. Só que o que você faz no final dele? Uma flexão de tronco. Qual que é a ideia ali? O seu cérebro não vai identificar, porque você não está estimulando o músculo, mas você está ganhando amplitude não dolorosa daquela região. Isso é útil demais. Tudo que a gente precisa para tratar uma lesão é ter amplitude não dolorosa. Quanto mais amplitude não dolorosa você fizer, mais movimento você consegue fazer. E nisso você consegue. Claro que numa lesão que esteja aguda ou numa crise aguda dentro de uma lesão crônica, nós vamos fazer com carga baixa. Ou às vezes até sem carga que seja. Mas o que a galera tem que entender é que nesse momento a gente quer recuperar função. Quanto menos função você tiver, mais restrito você tiver, pior a sua dor nas costas vai ficar. As costas foram feitas para se mover. Não existe isso. E o deadlift ele é super útil nessa situação. O que a gente mais enfrenta dificuldade é um preconceito, muitas vezes, do cliente. Exato, são paradigmas. Que machuca. Não é, gente. Não tem movimento que é nocivo para a coluna. Quando você faz um deadlift, a sua lombar não explode. Pelo menos eu acho que não. Nunca vi isso acontecendo. Brincadeira, mas não explode. Nenhum músculo rompe. O osso não sai do lugar. Então é um movimento do corpo humano fazer isso. Estender o quadril e no final flexionar um pouco o tronco e dobrar o joelho são movimentos normais dessas articulações. Isso não vai predizer mais ou menos lesão, simplesmente que você consegue fazer. Pelo contrário, você tem uma boa cadeia posterior,
é uma forma de, nesses movimentos de amplitude grande, você não sobrecarregar a coluna lombar. Porque o Léo deve ver isso até mais do que eu. Se todo mundo que flexiona o tronco tivesse estendido o quadril antes, a gente ia ter muito menos queixa durante os treinos. Quantas Com vezes isso não certeza, acontece? O com cara não certeza. consegue estender o quadril, flexiona o tronco. Isso eu já vejo muito. Você que está lidando ainda com a aula coletiva, vê isso aí em sequência, em série, né? Em dominó. Sim, e entra muito na questão que eu falei, galera. A gente precisa virar mestre no movimento. A gente precisa entender cada detalhe do movimento, cada ângulo ali. Obviamente que a gente não tem que ser aquele treinador cientista da NASA. Olha, você está com 2 graus. Não, mas você treinador, tem que ter a capacidade de fazer seu aluno compreender como o movimento acontece. Vamos fazer uma correlação aqui entre o tornozelo e essa questão lombar, que é, né, muito comum aí. O tornozelo você enxerga, você vê o seu joelho, o próprio aluno, se bater o olho ali, ele consegue perceber. Com um vídeo é mais fácil de avaliar. Agora, põe o cara para fazer, por exemplo, um stiff desse filme, um deadlift desse filme. Às vezes ele não vai conseguir compreender o quanto ele está errando, igual o Cezinha falou. Fica difícil até de explicar isso só falando, sem ter um vídeo para demonstrar. Mas o que ele quis dizer com uma pessoa inclinar o tronco para frente antes de começar a fazer o movimento do quadril? É difícil o aluno, a pessoa perceber que ela comete esse erro. Por isso que é tão comum, são tão comuns esses episódios da dor na lombar. As pessoas, elas, além de tudo, Cezinha, para piorar a situação, qualquer coisinha na dor lombar, vai fazer prancha, vai fazer abdominal, vai trabalhar seu core tá fraco. Não existe essa merda, cara. E outra coisa, prancha não vai fazer você melhorar seu deadlift. A não ser que você quer fazer prancha, é bom? É bom. Tem que fazer? Tem que fazer, é bom. Mas a dor ali no movimento do deadlift não é porque você faz pouca prancha. Prancha, especificamente falando, você quer ser um cara, você quer fazer prancha todo dia, só se você for disputar, querer entrar no Guinness Record e ficar o seu cara que fica mais tempo na prancha. Mas quer tratar essa dor, né, que acontece no deadlift, vai fazer deadlift com pouco peso, trabalhando seu padrão motor, tentando entender o que é começar o movimento jogando o quadril para trás, estabilizando sua coluna para descer. Deadlift, galera, é um movimento que ativa as pernas de maneira, né, direta e bem popular, falando. São as pernas, é a parte de trás da perna, é a bunda. A musculatura da coluna, a musculatura paravertebral ali, ela serve para estabilizar e proteger as vértebras da coluna. Além do mais, por mais que você flexione um pouco a sua coluna na hora de fazer o movimento, a gente tem ali, Cezinha, eu não vou saber falar direito se são 5 ou 8 graus de crédito, que você pode fazer uma flexãozinha da coluna. 10. 10. Ou seja, galera, é como eu falei, não precisa ser xiita com o movimento, mas duas coisas. Primeiro, você tem que entender o que deve acontecer durante o movimento. Segundo, você tem que sentir que músculo você tem que contrair. Você tem que saber como contrair esse músculo. Você tem que saber como usar isso. E você tem que executar o movimento com uma progressão correta. Ô, Léo, e até importante exatamente isso que você está falando sobre os graus da coluna. Galera, se você agachar jogando o seu quadril para trás, o seu tronco vai deslocar esses graus. Ele não vai descer se você não deslocar. Então, na verdade, a questão é se você vai restringir a amplitude, se tentar ficar com a coluna reta jogando a bunda para trás. Sim. Você pode fazer isso? Pode, se o seu objetivo é fortalecer quadríceps. Se você quiser fazer um movimento complexo com glúteo e quadríceps, você vai deslocar o tronco para frente. E isso não é o fim do mundo. Na verdade, é a opção nesse caso de movimento. Outra coisa que eu vejo muito, Cezinha. Tô com dor nas costas. Não, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou para a máquina. Não! Ir para a máquina não vai te ajudar a tratar a dor nas costas. Vai fazer o movimento livre. Vai aprender a fazer o movimento. Vai entender o processo do movimento. Não vamos perder movimento. Não se engesse.
não vai para a bolha, movimenta. Isso é importante demais, galera. Tem que entender isso. Isso não pode continuar dessa forma. Isso entra no que eu falei com o Cezinha. O cara olha o deadlift ali e fala, nossa, foi ali que eu machuquei. O cara olha o agachamento, nossa, foi agachando que eu machuquei, não vou agachar. Aí, quantas vezes, Cezinha, a gente já viu o seguinte caso. O cara machucou agachando. Sentiu. Machucou não, galera. Sentiu. Né? Deu uma fadigada ali, ou vamos colocar aí, machucou as costas, a lombar, agachando. Aí eu chego na academia, eu vou dar aula. O infeliz está fazendo um clean com, né, um movimento de LPO, né, o clean que recebe a barra no ombro, com quase 100 quilos. Quando você vira para ele e fala assim, vamos fazer 10 bolas na parede, ele 10 wall balls, ele não. Wall ball, eu vou agachar, eu sinto. Galera, isso dá vontade, assim, a gente não sabe nem o que faz, mas não é assim. Isso é prova viva da famosa cinesiofobia. O cara machucou fazendo deadlift, a menina machucou agachando, ela vai fazer tudo, menos agachar e menos fazer deadlift. Porque quando ela ouvir o nome desses dois movimentos, ela vai achar, nossa senhora, vou machucar de novo, vai doer, meu Deus do céu. Não é assim. Galera, movimenta, para de frescura, movimenta, busca boa orientação e continua treinando, não para. Senão, vocês não vão melhorar nunca e vocês vão perder capacidade. Isso não funciona. Isso não existe mais. Cezinha, quer falar um pouco só para a galera entender das pesquisas que a gente estava comentando? Galera, eu vou antecipar um pouco. A cada 10 pessoas que tem dor na lombar, por exemplo, ou nas costas, 9, se fizerem um exame de imagem, não tem nada, não tem absolutamente nada. A cada 10 pessoas que têm um quadro de dor, 9 delas, após fazerem um exame de imagem, não apresentam nada, nenhum problema. E uma, normalmente, tem algum problema nesses exames de imagem. Ou seja, galera, não tem que perder o medo. Tem que ter bom senso. Bom senso. O treinador tem que ter bom senso. O praticante tem que ter bom senso. O fisioterapeuta tem que ter bom senso. E o médico tem que ter bom senso. O médico adora operar. Pelo amor de Deus, falei lá no início, não tomem atitudes drásticas. Eu comentei isso também. Tem alguns artigos novos, novos não, nem são tão novos, mostrando que, inclusive, a parceria com o fisioterapeuta é fundamental para nós, profissionais de educação física, nesse trabalho do dia a dia. As pessoas, quando têm algum quadro de dor e vão primeiro ao médico, elas custam normalmente para o sistema público de saúde 40% mais comparado com as pessoas que antes de ir ao médico vão no fisioterapeuta, fazem um tratamento, fazem uma avaliação, fazem um diagnóstico ali. Continua se movimentando, né? Continua se movimentando. Nisso é isso, não manda ela ficar de repouso. Coluna é um negócio muito sério para a gente já sair operando, já... Não, a gente tem que movimentar, a gente tem que buscar primeiro o tratamento alternativo. Falei isso com a Cezinha ontem, falei, olha, no meu histórico aí de vida todo chumbado, eu nunca fiz uma cirurgia, a não ser um nariz quebrado. Fora isso, nunca fiz uma cirurgia. Já torci, já fudi meus 2 punhos, eu já senti dor no joelho, já arregacei ligamento de tornozelo. Uma vez eu fiz uma ressonância, devo ter umas 6 hérnias de disco, mas foda-se, hérnia de disco não quer dizer que eu sou aleijado ou que eu não posso movimentar, galera. Isso é outro mito também que as pessoas têm que parar. Nem quer dizer que você tem dor. Ouve a palavra hérnia de disco e já vai pro caixão, já deita ali e fala assim, putz, fudeu, vou ficar na cadeira de roda quando eu tiver mais velho. Não é assim, galera. Não é assim. Vamos buscar. Tá com dor, trata a dor. Na minha opinião, eu nem vou pro remédio. Eu canso de, Cezinha, dá uma olhada pra mim aí. Soltou. Léo, ok. Vida que segue agora. Eu consegui amenizar aquele meu quadro de dor ali. Vou tocar minha vida. Resolvi ali com o Cezinha, ao invés de tomar um remédio. Pô, fiz uma sessãozinha ali, melhorou. Não tô sentindo tanta dor. Vamos treinar. Começou a doer depois de um tempo, tô precisando de mais um aí só para me ajudar a segurar essa dor, meu corpo vai se adaptar, como eu falei. Isso é resposta do corpo, isso é adaptação acontecendo.
Isso não é motivo para já sair, tô doente, vou morrer, não consigo treinar. Não, galera, é tratar, vamos treinar, vamos movimentar. Serginho, fala um pouco daquele lance que você comentou comigo, cara, da, da, das pessoas que. Mesmo É, remédio. isso, esse aí. Você citou quando as pessoas não têm nada no exame de imagem. Agora, um dado tão legal quanto ainda, na verdade. Se a gente falar de degeneração discal, 37%, quase 40% das pessoas que tinham essa lesão em exame não tinham dor no estudo. Se a gente falar de protusão, isso as pessoas de 20 a 30 anos. Se a gente falar de protusão, as pessoas de 20 a 30 anos tinham 30% sem dor, com diagnóstico. Se a gente pegar essas mesmas duas lesões e passar para pessoas entre 50 e 60 anos, ou seja, muito mais gente nessa idade faz exame e tem mais alteração, sabe quantas pessoas têm a lesão sem a dor? 80. Então, ou seja, é só a estrutura que importa realmente? E é perigoso, cara, porque a pessoa não tem nada, mas ela vai fazer um exame lá, faz um check-up geral, o médico manda no ortopedista, se é mais velha, tá com uma dorzinha no quadril, vamos fazer uma radiografia de tudo aí, uma ressonância do corpo todo. Não sente dor nas costas, aí recebe o diagnóstico lá. Ó, você tem 3 hérnias aqui, sabia? Quer dizer que você Ponto, tem que ficar fudeu, deitado. fudeu. Isso aí numa idade mais avançada, a gente sabe do grau de seriedade que isso aí tem. Não, sedentarismo no idoso, a longo prazo, mata. Sim. Principalmente. E uma coisa que eu queria voltar aqui até para comentar é quando a gente recebe, às vezes, um aluno que está com um quadro de dor nas costas e ele já está manifestando essas loucuras, né, de, nó, vou morrer. No treino esse aluno ele tende a fazer? Ele tende a ficar naquela posição engessada. É a postura Aí antálgica. eu vou agachar. Aí agacha com a coluna reta, travada. Abre a base para compensar, porque quando você abre, você trava um pouco o quadril, né? E não consegue movimentar muito. Isso deixa a coluna travada. Sabe o que acontece, galera? Mais pressão na coluna. Cezinha falou, a coluna ela é feita para movimentar. Ela tem as curvaturas feitas para distribuir, dissipar esse impacto, essa carga. Quando você fica psicopata, achando que você está com a coluna e não pode mexer, não pode fazer nada, você está potencializando a sua dor, você está fazendo ela ficar pior ainda, principalmente porque você fica tão neurado que seu cérebro envia sinais ali, a musculatura que já está cansada, lesionada, inflamada, ela fica mais tensa ainda. E isso só piora. Relaxa, confia no seu fisioterapeuta, confia no seu treinador e movimenta com cuidado, progridam, diminui o peso, faz um movimento com amplitude menor, mas não deixa de movimentar, vai movimentando e testando, vai tentando sentir isso. A gente precisa começar a encarar isso da maneira correta, galera. Muita coisa antiga já foi por água. Hoje, o que há de mais moderno em relação ao tratamento, o que é, Cezinha? Então, gente, o que é? Exatamente o que o Léo falou que ele gostaria de fazer. Se a gente pegar as evidências. As evidências derrubaram paracetamol, as evidências derrubaram anti-inflamatório, estão derrubando anti-inflamatório, derrubaram antidepressivo, que eu nem sei porque que entrou. Então, apesar, pode ter um componente psicossocial? Pode. Leia-se, faça terapia. Não tome antidepressivo, que normalmente são remédios que trazem muito mais danos. Sem uma avaliação do psiquiatra, lógico. Derrubaram relaxante muscular. O que ficou? Ficou exercício e terapia manual. Hoje o padrão ouro é esse. Saiu até uma da quiropraxia falando. Funciona tanto quanto qualquer coisa padrão A para esse tipo de dor crônica lombar. Só que você vai fazer a terapia manual, você vai lá um dia, diminui, ganha amplitude. A amplitude que você ganhou, você vai treinar e vai usar. A amplitude que você ganha sem ser usada, se perde. Isso dura uma semana, tá, gente? Não é lento. Principalmente em quadro de dor. Em dor, nós protegemos o local que está com sensibilidade. Então, você foi lá.
foi atendido, soltou, estralou, vamos supor, desceu, back squat, igual o nosso amigo Palhares está pedindo aí. Pode Aqui, mandar. eu vou até aproveitando aí, Palhares é um doente mesmo. O Palhares está brincando aí, a melhor técnica de back squat é a do Corcunda de Notre Dame. Isso é uma coisa importante também, galera. Anatomicamente, nós temos peculiaridades, nós somos diferentes. Então, existem, se vocês pegarem, por exemplo, um atleta de powerlifting, se vocês verem o cara fazendo um campeonato de deadlift, vocês vão ver ele flexionando a coluna dele, vocês vão ficar assim, horrorizados e vão achar que aquele cara nunca mais vai andar. Mas, primeiro, esse cara ele tá totalmente adaptado e preparado para aquilo ali. Segundo, eu não sei qual é a anatomia. No caso do Corcunda de Notre Dame, Palhares, ele aquilo ali ele tem um defeito físico. Ele anatomicamente ele nasceu daquele jeito. Então ele pode agachar com aquela cifose dele ali. Inclusive, existem estudos que mostram que um pouquinho dessa cifose ali é até benéfico para reduzir o impacto nos discos. Tô falando umas coisas aqui que muita gente que vai assistir ou vai ouvir isso aqui vai achar que é loucura, mas é verdade. Palhares, ó, a gente tem uns Highlander que a gente nunca viu machucar. Você é um e sempre fez merda. Aí, ó, só bateu pé usando essa técnica. O Palhares só sente dor no ombro, não sei como. Fabel. Bicho, a gente tem uma lista de maluco que cansou de movimentar com padrões bizarros pra gente olhar, mas nunca machucaram. Por quê? Aquilo ali é um padrão adquirido na estrada que esses caras percorreram na vida. Aquilo ali é um padrão advindo da anatomia dele. O cara nasceu com aquela formação. Então a gente tem que parar, galera. Vamos começar a treinar, vamos começar a movimentar, vamos começar a entender que o mais importante é movimentar, é entender como o nosso corpo funciona. Nós precisamos dominar o movimento. O ser humano foi feito para movimentar, né? Poetizando a coisa, a forma da gente se expressar é através do movimento. Movimento é saúde, movimento é longevidade, movimento é qualidade de vida, movimento é tratamento. O Cezinha acabou de falar. Os tratamentos mais padrão masters ouro. hoje, mais padrão ouro que tem hoje, eles estão abolindo o remédio. Isso é péssimo. Isso é péssimo, sabe por quê? Para mim é ótimo, para o Cezinha é ótimo, para vocês é ótimo, mas isso é péssimo para a indústria. Uma cirurgia, infelizmente eu tenho que falar isso, mas uma cirurgia é money, galera. Um remedinho é money para a indústria. Agora, o tratamento básico, o tratamento simples, não é vantajoso. Eu senti isso na pele, fazendo até uma analogia aqui, Cezinha. Quando eu comecei a trabalhar com CrossFit, eu trabalhava numa grande rede onde uma esteira custava, na época, $20.000. Eu, com 1 metro quadrado, punho o cara para fazer burpee, air squat e flexão de braço, eu consegui dar o mesmo resultado para ele, ou melhor do que o que ele obtinha na esteira. Eu fui metralhado quando eu comecei a trabalhar com CrossFit. A indústria, a minha área, né, os profissionais de educação física na época viraram e falaram assim, o que esse maluco tá fazendo? Eu vendo pro cara uma regulagem especial, um pé virado para fora no leg press, e esse maluco com 1 metro quadrado tá fazendo o cara suar, tá fazendo o cara emagrecer, tá fazendo o cara melhorar o condicionamento físico dele, tá fazendo o cara melhorar a flexibilidade dele. Movimento, galera. É ouro. Eu queria até saber qual função que você trabalha com o pé virado de leg press. O que você faz com isso na vida? Cara, melhor hemorroida. Não sei, cara. Tem nada que mostra. É o que a gente estava falando do abdominal. Eu conversei com uma aluna hoje, inclusive, interessante pra caramba. Ela, olha, eu pedalo e eu sinto dor lombar. Legal, a gente tem que investigar. O que você já fez para melhorar isso? Muito abdominal. Tá, beleza. Então, quando você sobe na bike, você fica assim, ó. Como você transfere o benefício, diretamente o benefício que você adquire fazendo exercício abdominal para o movimento que você faz na bike? Vamos comparar, galera, a posição do ciclista e a posição do cara fazendo abdominal. Beleza. O que você acha que vai ser melhor para esse ciclista? Um abdominal ou ele fazer um deadlift?
Olha como é que eu tô trabalhando o core dele aqui, ó. Na posição, praticamente na posição que ele vai ficar na bike. Plus, eu ainda tô fazendo ele movimentar quem? Ativar glúteo, ativar quadríceps, ativar posterior de coxa. Isso. É. E isso é muito mais transferível para o movimento da bike. Olha que loucura. Então eu não tenho que ficar fazendo prancha para parar com a minha dor lombar na bike. Não. Sabe o que eu falei para ela? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que pedalar. Pedalar vai ser a melhor forma de você melhorar essa sua dor lombar. Mas você tem que, assim como eu dei vários exemplos aqui para vocês na, na, nos treinos, ali adquirir esse padrão motor na bike e progredir, assim como no deadlift com carga baixa, amplitude menor. O que eu falei com ela? Olha, você vai pedalar 30 quilômetros durante um mês, depois você vai pedalar 40, você vai progredir sua carga, você vai planejar essa estruturar evolução. esse volume, né? Você vai estruturar. Galera, é isso. Infelizmente, não tem firula, não tem magia negra, não tem nada, feitiçaria, né? É treino, é movimento bem feito e é constância, consistência, adaptar. Vai doer. Vai doer. Ficar sentado no sofá o dia inteiro vendo Netflix no fim de semana, você vai acordar segunda-feira com a lombar fodida, vai pegar um dumbbell no chão na academia e vai falar que machucou na merda da academia. Mas o fim de semana inteiro entrevado num sofá, vendo Netflix, enchendo a cara de merda, não, né? Não tem nada a ver. Movimentar, galera. Vamos lá. O Cezinho vai falando aí que eu vou ler o que o Cezinho, o que o Palhares falou aqui. Ô, Léo, o que mata a charada, se falar em tratamento, você usou a palavra que é chave. Tratar do lombar crônica, constância. Não posso chegar pro cara e prescrever 500 exercícios para ele. Eu tenho que achar com ele o que ele gosta de fazer. Sim, é isso. Isso. No nosso caso, A atividade é muito simples pela clientela que a gente já tem em larga escala, que já faz um treinamento específico. Mas independente disso, às vezes o cara gosta de andar de bike, é bike, enfim. Mas achar o treino que o cara gosta, ou seja, uma coisa que ele vai ser capaz de manter por longos períodos, e inserir a carga que ele vai aguentar suportar. Normalmente eu explico para a pessoa assim, é normal a gente errar. É normal eu falar assim com você, vai, pedala. Você pedalar um pouquinho mais e ter uma crise, talvez menor, talvez igual, isso é normal. Porque ninguém nasce sabendo a carga que aguenta. Sim. Mas aprende com isso. Se você foi e desencadeou uma crise, você já sabe que aquele número é grande demais. Sim. Então, depois que a gente fizer a físio aqui, você vai um pouco menos. E aí não doeu? Exato. Pô, achamos. Esse é o patamar de treino de hoje. Daqui a uma semana você vai buscar de novo aquele que doeu. Porque não pode Progressão. Progressão. Aí nós estamos citando volume. Eu estou citando volume porque você já iniciou assim. Mas isso também vale mesmo sua intensidade. Progressão, intensidade, consistência no treino. Você vai achar a variável que está relacionada com o cara e vai crescer em cima dela. Pra gente, isso. Normalmente, a gente tem muito com a intensidade lá, às vezes a gente tem muito com peso mesmo, massa. Volume não é tanto. Às vezes, quando o cara corre também ou pedala, a gente tem, mas no CrossFit é menos associado a isso. Mas intensidade, quantas vezes? O cara fica um tempo lá sem conseguir fazer um snatch balance muito rápido, porque naquela intensidade tem uma dor no, por exemplo, um deadlift com muito peso. Então, a gente tem que dosar o parâmetro que incomoda o cara, às vezes numa amplitude menor também, a depender, e progredir isso com o tempo. É isso aí. Sem parar, até ele não ter mais dor. É isso aí, ó. O Palhares deu um exemplo clássico aí. Antes de começar a fazer CrossFit, teve um diagnóstico de rompimento parcial tendão na patela. E eu já vi esse mongol agachar com 400 livros, é verdade. Fez um Ironman. Tá aí. Não operou até hoje. Tratou com o quê? Com movimento. Com movimento. Galera. Os mitos aí da coluna, as frequentes dores na coluna aí, eu perguntei, muita gente falou de box jump, muita gente falou de agachamento, a maioria esmagadora falou de deadlift, muita gente falou do handstand push-up, no caso aí da prática do CrossFit. São movimentos que vão exigir da musculatura da região lombar. Num handstand push-up, você não vai ter uma hernia de disco ali, a não ser que você seja um sujeitinho muito especial para conseguir fazer uma cagada dessa.
Então ali o que vai acontecer no handstand push-up é fadiga da região, porque você está usando muito quadril e provavelmente não faz um volume. No CrossFit, grande parte dessas dores elas acontecem porque às vezes a programação do box não está encaixando alguma coisa dessas. Né? Tem um tempinho que não se treina handstand push-up, você vai lá e faz demais, você erra a mão e tinha que ter segurado um pouco. Então aprendam, mas o movimento ele é vida. A questão da dor lombar no deadlift, padrão de movimento, até no handstand push-up. Galera, alta performance, é por isso que eu sempre falo, e eu gosto de bater nessa tecla, a alta performance deve ser buscada por todo ser humano. A gente tem que ser ambicioso, a gente tem que buscar excelência nos movimentos que a gente faz. O corpo é nosso, a gente tem que aprender a utilizá-lo, a gente tem que saber como fazer ele funcionar da maneira mais eficiente possível. E isso a gente só consegue com consistência, treino, boa orientação. Tenha um bom treinador perto, tenha um bom senso. Você tem que ter bom senso na hora de treinar e tenha um bom fisioterapeuta. Para ir no fisioterapeuta todo dia, não. Uma coisa que eu acho top no Cezinho, o cara chega lá para tratar com ele. Ah, quando é que eu volto? Cara, eu não quero te ver aqui tão cedo. Se ele fosse um cara mais mercenário, ele, não, amanhã você pode fazer mais uma sessão, vamos marcar 6 sessões. Cezinha avalia quantas sessões você vai precisar na hora. Tô mentindo, Cezinha? Não. É assim que a coisa tem que acontecer, galera. Então, é simples, é tratar. Eu quero autonomia para o meu cliente, eu quero ensinar ele a aprender a movimentar bem, para ele não precisar de mim. Mesma coisa o Cezinha. Ele quer tratar o cara para ele ir embora e falar assim, cara, valeu, você me salvou e vambora. Cezinha é bom nisso, né, Palhares? Palhares era freguês do Cezinha por causa disso. Bom, galera, espero que tenha sido um pouco esclarecedor aí para vocês em relação a essas questões da coluna. Eu e Cezinha vamos fazer uma live por semana falando de algum assunto relacionado a movimento e tratamento, ou movimento e potencialização desse movimento, performance. Nós vamos sempre abordar alguma coisa envolvendo movimento. Essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho, isso é o que a gente gosta de fazer, isso é o que a gente entende, é o que a gente tem experiência. Todo dia a gente mexe com isso, todo dia a gente conversa sobre isso, a gente discute, a gente debate, a gente busca o que tem de mais novo para a gente poder entregar o melhor para a galera que treina com a gente. E toda semana nós vamos falar de alguma coisa. Se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram que a gente aborde, manda para mim, manda no Instagram do Cezinha. Nós vamos destrinchar isso aqui, jogar esses mitos por água abaixo e ajudar vocês a evoluírem. Sem frescura na hora de treinar, galera. Bom senso, um bom treinador, um bom fisioterapeuta e progressão no treino. Vamos entender o movimento. Entender o movimento é a solução para todos esses problemas aí. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Vai ficar salvo aí. Cezinha, quer dar um... Palhaço tá com saudade de você aí. Valeu, Chico. Apareceu aí agora. Manda um salve aí, Cezinha. Ele, falando essas bobagens aí, ele foi com o Thales que ele teve essa experiência. Não foi comigo, não. Mudou a vida dele, né? Mudou. Então é isso aí, galera. Pessoal. Queria agradecer vocês. Até semana que vem aí. Mandem os temas que vocês têm curiosidade, que a gente queiram que a gente fale aqui, para a gente poder discutir um pouquinho, trocar um pouco de informações e aprender juntos aí, tá bom? Valeu, brigadão, Cezinha. Tamo junto, velho. Até amanhã. É nóis. Valeu. Obrigado, galera. Valeu, Chico.